Em nome de Jesus. Ele vai pregar o domingo, usou domingo, né? Fábio agradecido em nome do Senhor. Domingo, usou domingo, né? Tudo desligado. Som desligado. Agora, desligaram todos os sons aqui, cara. Tomada, não é? Pai do Senhor, paz, fogo. Então, Espírito Santo, eu te peço misericórdia, Senhor, eu te peço força, graça, que o Senhor não vai explicar, não vai igual o Senhor, não vai vir trabalhando igual o Senhor, não vai ver, não vai, Espírito Santo da verdade, eu te peço tua providência, Senhor, a tua ajuda, não vai sair fora do Senhor, eu te peço também que o Senhor capacita, o Senhor, meu Pai, nos atua. E que a seja um local, meu Pai, de ensinamento. Livre-nos do mal, meu Pai, de comunhão contigo. Segundo, meu Pai, a palavra, meu Pai, de nós estamos, meu Pai, sem comunhão, nós estamos, meu Pai, sem santidade. Mas o Senhor, meu Pai, é o Santo do Santo. Se o Senhor, meu Pai, estiver na nossa vida, as coisas mudam, as coisas ficam diferentes. Então, o Espírito Santo de Deus nos dá força.
nenhuma arma preparada contra a tua igreja, contra o povo de Deus, ela vai prosperar. Eu acredito, meu Pai, numa mudança de comportamento. Eu acredito, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, numa mudança de hábito, de pensamento, Senhor, para que cada dia mais a gente possa estar no centro do teu querer. E no dia de hoje, abençoa a tua serva, o teu servo, esse casal que se encontra comigo, meu Pai, o João, meu Pai, o Cláudio, e que cada dia mais, Senhor, o Senhor possa estabelecer uma vida de santidade, uma vida de comunhão, Senhor, e que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, glorificar e exaltar o seu nome, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso e no temor, Senhor. Queremos te apresentar as famílias do Brasil e do mundo, queremos te apresentar as casas de acolhimento, casa de recuperação, Senhor. Queremos, meu Pai, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, receba esse ensinamento. Receba os nossos irmãos na África do Sul, Senhor, Moçambique, que aonde tiver Espírito Santo na verdade, uma enfermidade, tiver uma necessidade, uma porta fechada, que o Senhor, meu Pai, seja a resposta, que o Senhor seja, meu Pai, em nome de Jesus, a comunhão, que o Senhor seja, meu Pai, a presença, que o Senhor seja o professor desta noite, que teu Espírito, meu Pai, possa ministrar, vai de encontro, meu Pai, aonde chegar, meu Pai, essa oração, essa pessoa da rede social, Senhor, este companheiro, este amigo, essa pessoa, meu Pai, que está esperando uma resposta, Pai querido, dá a resposta, Senhor, esteja conosco, é o que te pedimos, Espírito Santo da verdade, nesta noite, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, glórias a Deus, Jesus. Senhor Jesus, amém. Pedro, Tiago e João, um barquinho, glórias a Deus. Então, meus irmãos, oramos a Deus, em nome de Jesus, graças a Deus. Hoje, nós vamos estudar mais um pouquinho o objetivo e o propósito do dízimo, amém? Amém. Se for de pé, vamos fazer mais uma oração, apresentar a Deus esse ensino, graças a Deus, 7:15, é isso mesmo? 7:15, isso. Eu gosto de ser muito alto, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, estou te apresentando, Senhor, esse ensino, te apresentando esse momento de comunhão, Senhor, contigo. Que o Senhor abra, meu Pai, o nosso entendimento, que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, fazer a diferença, Senhor, e saber um pouco mais dos nossos deveres e benefícios que a gente tem, e principalmente, meu Pai, livrar, meu Pai, da avareza, do pecado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Visita as pastoras, os pastores, visita cada um, Senhor, que não pôde vir, Senhor, aquele que vai chegar, mas que o Senhor, meu Pai, assim como Maria, Senhor, foi a beneficiada, está, meu Pai, aprendendo, ouvindo a tua palavra, o Senhor nos contemple, meu Pai, com a tua presença. E se for possível, serve o Espírito Santo, cura enfermidade, Pai querido, faça a diferença, porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos sustentado, dado força, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo pão de cada dia, pelo almoço, por nos colocar, meu Pai, aonde o Senhor, meu Pai, vem querendo, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu vou pedir desculpa que eu não consegui ainda imprimir a de vocês, amém? Hoje a gente vamos falar hoje, tá bom? Do segundo tópico, amém? Então, esta semana passada, terça-feira, nós aprendemos que
Ajudar Quem? os irmãos Quem? necessitados, a igreja. Então nós aprendemos que muitas igrejas estão fora da palavra de Deus. cuidar dos órfãos, da viúva e dos necessitados. Quem foi que mandou? Foi o pastor? Foi o Carlos? Quem mandou fazer isso? Deus. Então é mandamento. Quem não obedece, comete bem? Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete bem? Aí, passava de palma pro Senhor então. Louvado e agradecido. Eu tô vendo que vocês vão ter problema daqui pra frente com os pastores aí. Tá bom, quem tem problema com os pastores pode ter problema com Deus. Então tá ótimo. Amém, meu irmão? Amém. Então vamos lá. Então, aprendemos que quando a gente estamos ofertando e dizimando, o dízimo e a oferta que nós estamos dando é para a manutenção dos nossos irmãos. Então nós podemos dar nosso dízimo. Amém? Nós podemos dar nossa oferta tranquila, porque os pastores têm a obrigação de cuidar dos nossos Irmãos. Que bonito. Aliás, o pastor tem a obrigação de cuidar das ovelhas. Amém? Eu estava explicando isso hoje, eu estava explicando isso essa semana para minha esposa sobre isso. Tá. E quando a gente está explicando, a gente está passando a situação e não tem ajuda. Aí é difícil, né? A gente vê que sapatear, falar em língua em cima do altar não é estar na direção de Deus, né? É nessa hora que eu costumo dizer, aproveitar que nós estamos hoje no ensino, o Espírito Santo de algumas pessoas hoje revela não sei o que, revela não sei o que, mas muitas vezes nosso irmão está passando necessidade, o Espírito Santo não revela. Segundo a palavra de Deus, em uma das multiplicações, Pedro falou assim: manda eles embora, então ele não teve interpretação de nada. E Jesus observou: não, eles estão com fome. Não manda não, senão eles vão obedecer. Amém? Amém? Mas teve um que teve a fé junto com Jesus, não teve? E o menino ele pegou o que ele tinha e deu para Jesus. Amém? Eu tenho isso. Então, pai. O texto diz que o povo se reunia para comer o dízimo, junto com os estrangeiros, pobres e alvi. Onde está isso aí? Qual acho que é? Deuteronômio. Amém? Deuteronômio. Amém? Espera um pouquinho aí. Eu posso fazer o mesmo hoje? E agora? Essa aqui mesmo, pastor? Deuteronômio. Deixa eu ver. Qual página que é? Página 2. Essa aqui? Página 2. Amém? Então o texto diz que o povo se reunia para comer o dízimo junto com os estrangeiros, os pobres e as ricas. Aqui está uma pergunta: nós podemos fazer isso hoje? Claro. Claro que sim. Eu posso. Você pode. Vamos ver aqui que diz. Olha o texto aqui na palavra de Deus: separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Então essa comida, essa confraternização tinha que ser todos os anos. Amém? Todos os anos, todos os dias se reúnem. Como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite. A primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, seu Deus, no local que ele escolheu como Habitação como habitação do seu nome, para que aprendam a temer ao Senhor e seu Deus. Você pegando, comendo a fraternização, tendo uma comunhão com os irmãos, isso mostra que você tem Deus. Isso se chama amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. O que chama a atenção é que Jesus falou assim: se o seu inimigo tiver fome, dá de cu. A Bíblia diz que Jesus expressou isso, porque aqui está falando que até o estrangeiro, que era inimigo do povo hebreu, se enfim. Matar a fome, pegar o comer. Muito forte. Fazendo bem sem olhar a quem, né? Se hoje tiver uma irmã aqui que ela é viúva, ela não tem marido, de quem tem a obrigação de cuidar dela? Pastor. De quem tem a obrigação? Não, pastor não, da igreja. A obrigação do pastor é de direcionar o que está chegando na ilha. Amém? Então nós estamos
aprendendo em nome de Jesus. Observação. Aonde é este local hoje? Ou casa? Aonde seria se hoje a gente fosse trazer a Bíblia dos dias de nós? Aonde seria o local para a gente levar o nosso dízimo e a nossa oferta? Dentro da igreja. A igreja. Igreja. Como é que é onde é o local? Aonde é esse local? Anualmente eles se reuniam em Jerusalém para comer com os estrangeiros, não é? Hoje, aonde é esse local que a gente deve levar o nosso dízimo? Na casa da viúva, do órfão, do necessitado. A igreja ou ajudar o necessitado que esteja precisando. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Vamos lá então. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ver onde é esse local que Deus deixou como mandamento para a gente apresentar a nossa oferta. Amém? 1 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. pode ler? Pode. Está escrito assim: a paz de Deus. Escrevo-te estas coisas, embora esperando e ver-te em breve, para que no caso de eu tardar, saibas como deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e espelho da verdade. Se os nossos irmãos hebreus, antigamente, eles fossem se reunir, aonde eles iriam se reunir para comer e apresentar sua oferta e seus dízimos? Hoje. Dentro aí, Igreja. vocês têm que entender, irmãos, que a igreja é a referência do cristão. Amém? Amém. Jesus não falou assim: eu sou a porta, aquele que não entra por mim é salteador e lá. Não. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a Bíblia. Então, quando você vai levar alguma coisa na casa, você tem que passar pela porta, correto? A porta da igreja é o próprio Cristo. Qual é o caminho que tem que direcionar o que vai fazer com as coisas de Cristo? A igreja. Os líderes. Outra coisa, irmão, nós não devemos levar em conta costume e tradições. Amém? Porque uma certa vez tinha um irmão que ele apontava muito na igreja. Ele apontava muito na igreja. Aí o que ele passou necessidade? Aí reuniram um conselho dentro da igreja, e falaram bem assim: não, a gente não pode ajudar o irmão não vem para o culto, o irmão não faz isso, o irmão não faz aquilo, o irmão usa droga. Aí todo mundo falou, né? Não, a gente não vai ajudar o irmão não. Aí eu parei e falei assim: irmão, pensa nisso aqui. Se Jesus tivesse tomado essa decisão, o que Jesus faria? Porque até fariseus, saduceus, essênios, os zelotes, que é uma seita, queria matar Jesus, eles comiam na multiplicação do pão. Então, irmão, a gente não deve levar em conta o que o irmão fez, e sim o momento, sabendo que se você for dar uma coisa que ele for usar na maldição, aí você não dá, Porque até mesmo na multiplicação dos pães e dos peixes, estava todo mundo ali, tinha várias tribos, né? Todo mundo comeu. Várias pessoas, tá? Amém? E mesmo vendo milagre, amém? Mesmo vendo milagre, o coração é endurecido. Porque é fácil, quando tudo está bom para você, você falar não para os outros. Eu quero ver quando você está só assim lá buscando a Deus e você também receber não. complicado. Então, hoje, esse local, o local que a gente devemos trazer o nosso dízimo e a nossa oferta é na igreja. Amém? Vamos continuar. Mas eu só vou tirar uma conclusão, só para abrir a memória dos irmãos. O dízimo correto no nome do Senhor Jesus, ele é 10%, concorda comigo? Sim, sim. Porque, veja bem, sabe por que eu falo isso? Desculpa estar tomando o tempo do Senhor, porque a própria palavra de Deus diz: trazer todos os dias para cá do tesouro para que haja mantimento. E para que haja mantimento. E o mantimento vai para quem? Vai para necessitado. Só que, porém, não vou falar, só vou falar de denominações. Tem denominações que pedem além Dos 10%. daquilo. Está correto? O que acontece, irmão?
sempre vou falar isso daí. Vamos continuar aqui em cima? Tá. Porque aqui também hoje vai ser bem breve para a gente descansar. Tá bom? Então a gente vamos abrir devagarinho. Tá bom? Vamos até aqui. Vamos terminar essa aqui. Vamos lá. Vai falar sobre o que o senhor está falando agora. Tá bom? Vamos lá. Você vê, página 3. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor teu Deus tiver escolhido. Olha o que me chama a atenção. Eles poderiam pegar o dízimo que era mantimento, trocar por prata e levar até o lugar escolhido. Que era mais leve, né? O mantimento era muito pesado, que era muito o bezerro, a colheita ali. Isso. Então eles podiam pegar isso aí, inverter e levar até a casa de Deus. Amém? Amém? Então vamos lá. Com prata, compre o que quiserem: bois, ovelhas, vinhos e outras bebidas fermentadas, ou qualquer outra coisa que desejem. Então, juntamente com a sua família, coma e alegre-se ali, na presença do Senhor, seu Deus. E nunca se esqueça dos levitas que vivem em sua cidade, pois eles não possuem propriedades nem herança própria. Amém? Quando se fala de levita, no Antigo Testamento, levita não cantava. Levita não cantava. Era incumbido só fazer. Você vai ver que quem constituiu o levita foi Davi, quando ele fez o templo. Mas o levita, a obrigação do levita era cuidar da casa de Deus. Ele se dedicava, que diz Samuel, às coisas santas, santíssimas, santa e santa. Então você vai ver que quando ele se dedicava à casa de Deus, tinha por obrigação o tabernáculo cuidar dele. E é mandamento. Nunca se esqueçam dos levitas que vivem em sua cidade, pois eles não possuem propriedade de herança. Amém? Glória a Deus. Uma prática do doar 10% de tudo que era feito e dos bens da terra, ou da plantação, ou dos animais. Amém? É uma prática. A minha razão prática é verdade. Em uma época em que o trabalho consistia na produção básica necessária à sobrevivência com a organização do serviço religioso, aqueles que se dedicavam a tais assuntos precisavam solucionar o problema do comer e do viver. Então Deus deu uma estratégia. Quando Deus deu 10%, Deus falou assim: olha assim, tudo que vocês pegassem, vocês me dão 10% para mim. Só que Deus não come no bebe. Deus também não precisa de nada, o dia é dele. Amém? Amém? Aí quando Deus ele pega e fala assim: você vai me dar 10%? Se fosse aqui na igreja, eu falo assim: ô pastor Jurandir, pastor Eduardo, vocês vão pegar dentro de tudo que chegar aqui. Pegue tudo. Eu não preciso de nada. Vocês vão pegar e vai distribuir para os irmãos necessitem? Então, quem montou a estratégia de cuidar dos irmãos não foi os líderes religiosos, foi o próprio Deus. Deus colocou os líderes religiosos como mordomo, administrar. Sim. Então, pastor, líder, não tem que mandar em dízimo e oferta. Ele tem que organizar, distribuir. Irmão, mas onde está isso na Bíblia? Me prova na Bíblia então. Vamos para a Bíblia. Tiago. Atos. Atos capítulo 5. Atos capítulo 4, 32. Irmão, mas não é assim não. Opa, vem cá, você não conhece Bíblia. Atos capítulo 4, 32. Tira só o seu celular para guardar, tá bom? Atos 4, 32. Atos 4, versículo 32. Da multidão dos que criam. Parou. Do que? Olha o que está falando aí. Você sabia que quem ajuda o necessitado é só quem crê? Olha só o que está falando lá no pastor Ageu.
da multidão dos que criam. Da multidão dos que Criam. Então não é todo mundo que dentro da igreja cria. Vamos lá. Por quê? Eu vou falar que não é todo mundo. Porque a Bíblia diz que Ananias e Safira, eles se beneficiavam, mas a gente não cria em ajudar o próximo. Vamos lá, continua lendo para o senhor ver. Da multidão dos que criam. Era um só coração e uma só alma. Então todos os irmãos que eram cheios de 4:32. então você vai entender que todos os irmãos que eram cheios do Espírito Santo tinham a mesma fé, uma mesma alma e o mesmo coração. Ele dividido no prospero. Amém? Amém. Tudo que eles pegavam, tudo. Hoje, se fosse do dia, eu gosto desse ensinamento aqui. Nossa, eu queria que a igreja estivesse cheia. Se fosse hoje aqui, nenhum irmão aqui teria 3 casas e não estaria pagando aluguel hoje, segundo a Bíblia. Se fosse no dia de hoje, nenhum irmão teria 4 casas, 3 casas e não estaria pagando aluguel. Sabe por quê? Se era no tempo dos apóstolos, sabe o que ia acontecer? Eles iam pegar e chamar: "Ô, irmão, você está pagando aluguel? Fica na minha casa lá." Ô, irmão, o Senhor não vai te abençoar, não. É isso que está escrito no texto? É isso. Então, continua lendo o texto, que você vai ver a diferença entre quem serve e quem não serve, quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque é fácil a gente vir aqui, falar de dízimo, oferta, fazer isso, fazer aquilo, mas e na hora de distribuir? Ou na hora de contribuir? Não contribui. Vamos lá. Pode continuar, pastor? Continua. Vou continuar de novo. Da multidão dos que criam, era só o coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Todas as Cara, repartia uns com os outros. O quê? Repartia um com os outros. Compartilhando com todos. Não, peraí, você viu isso mesmo? Está na Bíblia isso aí? Está na Bíblia. Não, os irmãos repartiam seus bens Uns com os outros. Por que hoje, cheio de Espírito Santo, eles não dividem hoje nada? Tem revelação para tudo dentro da igreja. É bom vocês também aprenderem, tá? Aqui se aprende a verdade. Se na sua igreja lá não divide bem, não tem o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia está aqui que eles eram cheios do Espírito Santo. Quando eu tive entendimento, que eu procurei entender muitos anos, como Deus não me conheço por gente. Meu avô na rua de casa, ele tinha um terreno gigantesco. Ele é da igreja batista tradicional. Sabe o que ele fez? Ele loteou o terreno dele. Não, é do ensino. E se for mais além, se for mais além aqui, ainda fala. Não. Hoje eu ensino, hoje vai ser uma bênção. Hoje Deus vai revelar o oculto e o profundo. Ele loteou todo esse terreno e doou para os necessitados da igreja. Até hoje o meu pai fala assim: tá vendo essa rua aqui, ó? 16 terrenos aqui que tem aqui, era do seu avô, ele doou para a igreja. Para pessoas que não tinham condição de onde morar. Morava onde ele doou. Aí eu entendo, hoje eu entendo, agora o pastor da hoje eu tive entendimento do quê? Ele foi dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Ele foi dentro da palavra. Então, vamos continuar. Vai vendo aí. Ó, continua aí agora. 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Segundo a narrativa bíblica, não era um irmão mais rico que o outro. Todos eles tinham riqueza igual. Ou era todo povo igual. Mas ninguém passava necessidade. E lembrando que ainda nesse tempo tinha cara rica. Nicodemos era rico. Tinha vários homens ali que eram ricos. Mateus era rico. Saúl, Não, Saúl era antigo. Antes. Então você vai ver que os irmãos lá, eles ajudavam o povo. Irmão, vocês abriram aí Atos capítulo 4, 32 e diante aí? Não vocês aí na internet. Pastor, presbítero, homem cheio do Espírito Santo da Bíblia. Toma cuidado, tá?
É por isso que várias igrejas estão fechando. Sabe por quê? O espírito da avareza está gritando. Aí eu tenho uma palavra para vocês. Não roubará o Senhor teu Deus. Aonde te roubamos, Senhor? Quando eu peguei o dízimo e a oferta e não dei os necessitados da igreja. Quando eu não dou o dízimo e a oferta para quem é necessitado, eu estou roubando. Eu sou lá? Não. E outra coisa. Vamos continuar, tá bom? 34. Pois não havia entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o que depositavam aos pés dos apóstolos. 35. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Meu Deus! Estou entendendo um pouquinho o que está acontecendo. Rapaz! Por que a igreja ela não tinha necessidade? O que sabe dizer? Eu não tinha necessidade. Por que a igreja de Atos não tinha necessidade? Por quê? Porque todos tinham uma condição Igual. igual. E todos ajudavam a Uns todos. aos outros. Correto? E a distribuição do que chegava era distribuído corretamente. Por igual. Mas a Bíblia diz assim que essa filha ele se beneficiou dos benefícios. E quando foi para ele beneficiar, ele fez o que? Enganou. Enganou. A primeira blasfêmia do monte do Novo Testamento, Atos capítulo 5. Amém? Amém. Amém? Atos capítulo 5. Ananias e Safira. Deixou o Satanás dominar o seu coração. Vamos encerrar o 5. Já? Eu tenho uma pouquinho com os pastores Mas e de com pouco, os mas de pouco. Mas é pouco, vai ter um entendimento. Vamos lá. Aqui é bom que ele não fala que eu estou atacando ele, né? Mas aí o Espírito Santo pega ele no oculto. Mentira, particular. Irmão, você só pegou o Velho Testamento e um versículo isolado. Eu vou falar agora o meio do irmão de Jesus, Tiago, que ele fala sobre o cristão vir na igreja, não receber o que ele necessita, como é por direito que ele tem uma herança dentro da casa de Deus, e sobre dar paz para o irmão. O irmão vai em paz, fazer oração. Essa oração é maligna. Quando você faz uma oração, sabe o que você está cantando? Não existe oração, existe o que? Ação. Oração significa ato e ação. Vamos lá. Abra seu livro no livro de Tiago. Rapaz, vou começar a dar ensinamento no domingo logo. Tiago, capítulo Achei. 2. Você sabia que uma pessoa que ele não ajuda o irmão, ele não tem fé? Não, eu estou falando aqui. capítulo 2, versículo. Tiago 2 o quê? Só dois. Calma, gente. Vocês querem aprender muito rápido, então não vão aprender só isso, tá? Então, quando alguém me falar de dízimo para você, a primeira coisa que você vai perguntar para ele é qual quantidade de dízimo que você está pedindo? É porque nós temos esse direito, né? Eu estava fazendo um comentário, igual eu vou fazer aqui agora, com a minha esposa. Tem denominação que eles pegam o dízimo tem 3 tesoureiros. Para fulano, ou um tesoureiro só. Para fulano, ô irmão, vem cá, Pai do Senhor, pastor, eu estou precisando de X para fazer isso, que eu estou necessitado e tal. Ô irmão, vem cá. Ô tesoureiro fulano, vem aqui. Abençoe esse irmão aqui, leva ele lá dentro, lá que mais com ele. Ele vai lá, explica a situação dele. Falei, não, amém. Vai lá, pessoal. Amém?
Mas tem um porém nisso aí, né? Se o senhor tinha falado que tem que pagar quantas vezes? Tem denominação que faz isso. Não, isso daí não é errado, porque o irmão é a vida de se comunicar com os santos da nossa. Ele chamou o irmão, falou: irmão, estou precisando. Aí a igreja foi ajudou ele. Não é Bíblia, estou falando isso, de alguma necessidade de oração. Calma, mas irmão, eu estou precisando de coisa. O irmão precisa de uma roupa, a igreja tem a obrigação de me ajudar? Calma. Irmão, eu estou precisando de uma ajuda financeira, a igreja tem a obrigação de me ajudar? Calma. O meu capítulo responde. Tiago capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Pode ler? Pode, 14 livros. Fé e ação. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Então eu tenho fé para pedir o dízimo, pedir oferta, fazer campanha, propósito, mas aí depois eu não tenho ação para distribuir para os irmãos. Essa é a Então o que adianta ter fé e não ter Ação. obras? Será que essa fé pode salvar? Você está entendendo, irmão? Porque eu fico na igreja, tem hora que eu até saio dentro da igreja. Pô, tem igreja que me convida, eu não vou. Pai, por isso que eu me devia aqui na igreja. Mas calma, não acabou ainda. Não. Falta terminar o terceiro. Então vamos lá, lê de novo bem alto. Para quê? Isso. De novo, lê de novo. Meus irmãos. Ó, agora vamos fazer a segunda vez. Por que eu estou falando de novo? Antes que eu falasse na Bíblia, sim? Eu vou ter prazer em aprender essa palavra. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Então vamos lá, eu pedi dízimo e oferta e eu não retribuí isso para onde tem? Não pode me salvar. Porque como Jesus pediu para multiplicar, não foi para o benefício dele, foi para o benefício das pessoas. Amém? Jesus multiplicou o pão 2 vezes o benefício das pessoas. Porque quando ele teve a oportunidade de se beneficiar, ele falou: não, Satanás, não quero nada não. Eu vou esperar a providência do meu pai. Amém? Então você vai ver que a multiplicação dentro da igreja, que Jesus é de igreja, não foi para o pastor, ele foi para os fiéis. E Jesus falou assim: eles estão há tantos dias comigo, estão com fome. Dá o que comer para eles. Aí você fala: não, você não tem como, eu queria ter. Aí eu vou lá. E a Bíblia diz que Jesus falou aquilo para os testar eles. Amém? E a criança teve fé, né? Amém? Ó, leu 15 aí só para você. Calma, vamos ler tudo. Vamos 15. 15. Agora Deixa eu ficou. ler 15. Eu vou até ficar sentado para não cair. Ai. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tenham nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, ela é morta. Então a Bíblia está falando de fé e ação é cuidar novamente dos Irmãos, Mas peraí então, eu não devia proclamar da igreja aqui, tem uma missionária aqui que era bem suave, a irmã Margarete. Ela sempre está dando roupa, porque ela está vivendo a palavra de Deus. Ela não é líder. Amém, meu filho? amém. Então a igreja tem obrigação de me dar minha roupa. É obrigação, pastor. Fala que não é, está na Bíblia. Vai cuidar direito da igreja. Amém? Amém. Eu posso apoiar aqui, vai pegar a Amém ou não? Amém. Então as irmãs, quem tem que cuidar das irmãs? Quem tem que cuidar das crianças? A igreja. Então é a igreja que tem que cuidar das pessoas. Fiéis das ovelhas.
Oh, glória. 16 fala que você, escuta, vai em paz. Em paz, mano. O irmão sai de casa tribulado, aí o irmão sai de casa tribulado, vou lá para a igreja que Deus vai dar uma resposta para mim lá. Aí chega aqui o charlatão, tá com o bolso cheio de dinheiro, Tá estica. tá na estica. Deus te abençoe, irmã, vai com Deus. Chinelo de dedo. Sandália Deus arrebentando. maligno que está mandando a irmã aí. E Deus só está observando. Vai com Deus, né? Ela vai mesmo, você está sem. Aleluia. Vai com Deus, irmã. Paz. Aí Deus fala bem assim: eu nunca vi um justo mendigão pão, nem a sua descendência. Eu vou entrar no Deus. Outra coisa, toma muito cuidado, meus senhores e senhoras. Esse negócio aí de falar, Deus proverá. Deus já proveu já. Ele deu condições para a gente chegar na gente da igreja e a igreja que está semana. Tá bom? Nunca faltou água, nunca faltou semente, nunca faltou arroz no mundo, nunca faltou feijão no mundo, nunca faltou mistura. Sempre tem alguma coisa. Nunca nada. Ele fala assim: eu cuido dos bons e dos maus. Agora, se Deus fala que cuida dos bons e dos maus, o sol nasce tanto para o justo como para o mal. A igreja não quer cuidar de você quando você está na situação. Amém, irmão? Amém. Acabou. Não, eu estou 18, né? Você quer demais? Não, Eu tenho 18. não, mas não pode apanhar. Não. Ah. Já tem? Tá querendo 18, vamos embora. Tá, tem. Mas alguém poderá dizer: você tem fé? Eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela. É o 18. Então é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Fé. A gente liga uma pessoa tem fé quando ela tem uma São. apoio. Bom. Amém, meu Deus? Amém. Mas na barra, o ensino começou a preparar uma combustível para os senhores, para a gente dar para combustível. Amém? Ok? Tá bom? Vou dar continuidade. Graças a Deus. Amém, meu Deus? Amém. Isso foi de pé para o Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos que vieram. Fico feliz. Nós estamos numa luta contra o diabo, contra Satanás, né? Quem sabe me dizer a única coisa que o diabo consegue tirar do cristão? Quem sabe dizer? A única coisa que o diabo consegue tirar do cristão, eu É. acho que A única coisa que o diabo consegue arrancar do cristão, quem sabe me dizer? a paz. Paz. Não, paz não. Se você resistir, você também não consegue tirar de você. Só tem só uma coisa que o diabo consegue tirar de você. Segundo a narrativa de Jesus, Jesus contou uma parábola. A parábola do semeador. Ele falou bem assim: que a única coisa que o diabo consegue arrancar do cristão é a palavra de Deus. Vem o diabo e rouba a parábola. Ele está contando a parábola. Ele fala que vem o pássaro e come. Só que quando ele fala, assim, explicando a parábola do semeador, ele fala assim: esse daí é aquele que está disperso. Então vem o diabo e rouba a palavra da pessoa. Está entendendo que o que ensina é vazio? Porque o diabo está roubando a palavra da pessoa. Uma pessoa que está dispersa. Amém? Essa eu vou anotar. Calma, tá aqui. Você vê por mim. Não, eu vou anotar essa parte que falou. A palavra do. Vamos achar aqui. Vamos achar aqui. Porque a palavra do semeador. Rapidinho, só para me achar. Semeador. Vou levar ele para casa, tá bom? Semeador.
Pastor, manda um abraço pra Wanda. Quem? Wanda Silva. Wanda, a paz do Senhor, minha irmã, ô minha amiga Wanda, paz do Senhor, minha irmã, tudo bom? Obrigado por estar participando com nós aqui, tá bom? Nesse ensinamento forte, hein? Hoje nós apoiamos a Bíblia, mas isso é para a nossa edificação. Um abraço, tá? Que Deus abençoe, obrigado. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Semeadura. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Semeadura. A palavra seria. Mateus 13:37. Mateus 13:37. Vamos lá, tá bom? É rapidinho aqui, tá, Gil? Pra gente ir embora, tá, meu irmão? Tá, Gil? Mateus 13:37. Vamos lá, a palavra do Senhor, você vai ver. Sim. Glória a Deus. A explicação da palavra do joio, a palavra do joio. Quem semeia, aí semeia. Explicação da palavra do joio. Vamos achar. Está por aqui. A palavra do Senhor. A palavra Aqui, 36. É o 36. Mas perdão, tem uma. Jesus explica a palavra do joio. Não, mas aqui está falando aqui que veio um maligno e o volta. Ao 24, ao joio. 24. Isso. 24. 24? É. Quem está falando no 24? Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. E vai, continua lendo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram. Não, é 19. É 19, fala que o maligno rouba. Rouba a palavra. Mas todo o que ouve a palavra do reino não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Amém? A única coisa que o diabo tem para arrancar a palavra. Jesus explica a Agora palavra do imagina semeador. quem vai aprender. Aí vamos lá, o que nós aprendemos aqui, quantos anos nós temos? Quantos anos? Então aqui já tem quase 80. Mas 100, 45 também. aqui tem quase 200. Aqui tem quase 210 anos só de experiência, correto? Seja sincero aqui, seja sincero, sem hipocrisia. Qual foi o dia que uma igreja ensinou desse jeito sobre isso? Conheço. Né? Amém? Sabe o que é isso, irmão? É respeitar a palavra de Deus, amém? E é por isso que nós estamos aqui até agora, amém? Deus abençoe. Profeta Geu. Glória a Deus. Dá ensinamento, dá um enterrado. É mais um motivo aí de muita alegria, Pai do Senhor, os irmãos, perdão. Amém. É motivo de muita alegria estarmos aprendendo, né? Eu costumo falar que cada vez mais que a gente aprende, mais a gente vai sabendo da profundeza da palavra de Deus, né? Vamos aprendendo cada vez mais, né? E isso é gratificante a nossa vida. Quero agradecer a vida do pastor Carlos por estar nos ensinando, está aí nessa passagem aqui para a gente, pagou um grande preço para estar aqui conosco aí. A igreja Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus para adoptar neste culto. Tá todo mundo errado, pastor? Quinta-feira, culto com as irmãs. Sim, heroínas da fé. Campanha, isso. A dirigente da dona Lília, pregadora da dona Karen. Isso. Todos estão. Você mulherada, vocês nem viram vindo aqui ajudar as irmãs, né? Nós estamos aqui com Vocês vocês. estão perdendo, mulherada. Quinta-feira, grande campanha aqui com as mulheres, hein? Isso. Venha pra cá. Pastor, é às 3 quinta-feira. É isso mesmo. Três quinta-feira. Três quinta-feira, é tá? segunda. Profético. Outra coisa, sexta-feira também culto de Culto de libertar. libertação. Vai ter uma pessoa que vai estar aí pregando, mas é revelação, vocês vão saber do dia. E domingo, culto da bola. Filha, venha e traga um parente seu. Traga a família. Mas não tem família.
criador do céu e da terra. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nessa noite maravilhosa, nessa noite abençoada de Deus, meu Pai, que o Senhor abençoe o Senhor Jesus, meu Pai, a minha esposa, os nossos irmãos que aqui se encontram, o pastor Carlos, meu Deus, meu Pai, a minha vida, Senhor Deus, dos meus demais pastores, dos prezados ouvintes que estão nos ouvindo agora, Senhor, meu Pai. Pai, vai de encontro com eles, toca, Senhor, sobre a vida deles, meu Pai, abençoando. Ao Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as mãozinhas para cima, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E a igreja diga bem alto: amém. Glória a Deus. Ageu, obrigado. De nada, meu querido.